Agora é a vez da Gleice Kelly de Oliveira da Silva, da UFMS. O título da apresentação é o Diálogo, a busca da verdade pela luz natural como caminho para compreender Descartes no ensino médio. Bem-vinda, Gleice. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, essa oportunidade, esse espaço de apresentação, esse evento. Também agradecer os demais participantes, pedir desculpa que eu entrei um pouquinho atrasada, por confusão do horário mesmo. Mas, entrando um pouco na minha apresentação, né? Eu sou professora de filosofia atualmente, sou formada pela UFMS, e o meu mestrado, participo do programa de mestrado Prof. Filo, também vinculada à UFMS, e atualmente atuo como professora de filosofia na rede estadual do estado, com turmas de ensino médio, primeiro, segundo e terceiros anos. Em filosofia, especificamente, só atuo com as turmas de primeiro e segundos anos, e terceiros anos eu trabalho com eletivas, unidades curriculares, que faz parte do nosso currículo atual, que pode ser diferenciado dos demais estados, mas aqui a gente chama de unidades curriculares e eletivas. O título do meu trabalho, como foi dito já pela Helena, é O Diálogo à Busca da Verdade pela Luz Natural como caminho para compreender Descartes no ensino médio. O diálogo é o único texto que eu utilizo como referência principal, né, como referência primária, e o Descartes também é o autor que eu utilizo também como única referência primária. Esse diálogo, a princípio, quando eu ingressei no mestrado, não foi essa a minha pesquisa, não foi esse o objeto da minha pesquisa, mas, posteriormente, eu tive contato com esse diálogo através da minha orientadora, né? A minha orientadora comentou comigo sobre a existência desse diálogo, que eu não sabia, né? Que em francês se chama A Recherche de la Vérité. Esse diálogo, a princípio, até o momento que eu tive contato com ele, a gente não sabia da existência de uma tradução em língua portuguesa, mas, através de um evento, através da Ampof, eu tive contato com um professor que tinha uma tradução que foi realizada por estudantes de um grupo de estudos, e eles fizeram essa tradução, que não é uma tradução, assim, muito, não vou dizer boa, né, mas, assim, não é uma tradução que tenha elementos contextuais, históricos, porque não foi realizada por estudantes do texto, foi realizada ali num grupo de pesquisa com o objetivo de proporcionar esse diálogo a mais pessoas. Por conta disso, né, também, por não até então, não existir essa tradução em língua portuguesa, esse diálogo, ele é pouco estudado no Brasil, né. Posteriormente, ao longo da minha pesquisa, eu descobri que tinha uma tradução que foi feita em 1997, mas foi vinculada a uma revista que não é muito conhecida, inclusive essa revista é da UFMS, e eu descobri isso muito por acaso, e aí, como eu já estava utilizando a outra tradução, que é uma tradução de 2018, eu optei por continuar nessa tradução de 2018. Mas, mesmo assim, esse é um diálogo pouco conhecido do filósofo René Descartes. Inclusive, essa é uma maneira muito inovadora, ou muito diferente que ele escreve, porque foge muito da maneira como ele escreve. Ele nunca havia escrito em diálogo anteriormente, nenhuma vez. E o contato com esse texto me fez perceber que, de fato, esse texto é o texto mais relacionado à educação,
pelo menos de acordo com a minha perspectiva, relacionada à educação que nós temos do filósofo René Descartes. É claro que o Descartes, ele escreve os princípios de filosofia, que é um texto que ele gostaria que tivesse sido estudado nas escolas, então ele escreveu com esse objetivo, mas o diálogo, ele é muito mais didático, principalmente pelo gênero dialógico, então é muito mais didático para apresentar para o ensino médio como um texto de filosofia, um texto filosófico. E isso é uma coisa também que eu encontrei várias dificuldades, apresentar textos filosóficos para os estudantes, apresentar o texto mesmo, clássico para eles. Isso é uma coisa que eu não sei os outros colegas que também atuam na profissão, mas é um pouco complicado deles conseguirem aceitar por ser uma linguagem muito mais robusta, uma linguagem mais muito antiga, muitas vezes, então talvez foge ao interesse deles. Agora, quando se trata de um diálogo em que tem personagens e que eles têm a oportunidade de imaginar como são esses personagens, em que o diálogo é uma conversa, então, no diálogo, o Descartes, ele está trabalhando como se colocando, isso é uma perspectiva que eu coloco no trabalho também, que ele está se colocando no papel de guia, então ele está guiando um dos personagens. Só um parênteses, o diálogo ele é composto por 3 personagens, o Eudoxo, que interpreta-se como o Descartes, a gente tem o Poliandro, que é interpretado como o discípulo, ou como eu chamo de aluno, e a gente tem o Epistemo, que o Epistemo ele é representado pelo aristotélico, por aquele representante da filosofia aristotélica que não aceitava uma nova filosofia, que era o que o Descartes propunha na época. Então, a gente entende atualmente, né, de maneira geral, a gente percebe o filósofo como muito importante, o Descartes tem o seu nome, tem a sua importância, mas na época em que ele estava se propondo como filósofo, não era assim que as pessoas o enxergavam, inclusive ele teve vários momentos de frustração em relação à implantação da sua filosofia ou à apresentação da sua filosofia. Então, a gente vê ali o Epistemo como essa figura que critica, que fala que a filosofia dele não serve para muita coisa, enfim. E a gente tem o Descartes propondo uma nova metodologia de ensino ali, mostrando a sua filosofia como um professor, ensinando, né, instruindo o discípulo, né, através do personagem, mas instruindo o discípulo, prevendo também as dificuldades que um aluno ou que uma pessoa que está aprendendo filosofia tenha. E isso foi algo que me chamou muita atenção e me fez querer trabalhar esse diálogo. A minha proposta inicial, né, até o momento, a minha pesquisa ainda está no campo teórico, então a minha investigação ainda está no campo de apresentar a história do diálogo, apresentar o próprio diálogo, visto a importância de apresentar o diálogo, já que ele é um texto pouco conhecido, e também com o objetivo de divulgar esse texto, de fazer com que outras pessoas utilizem esse texto para ensinar a filosofia cartesiana. Então, a minha hipótese é de que esse é o melhor texto para apresentar a filosofia cartesiana como uma introdução. É claro, existem outros textos que desenvolvem de maneira muito mais abrangente a filosofia cartesiana como um todo. Mas, em termos de apresentar para os alunos do ensino médio o que é o Descartes, o que ele propõe, o que ele desenvolve, eu acho que esse texto ele já cumpre muito com esse papel. E além disso, né, metodologicamente, como eu vou fazer isso, eu comecei a implantar muito recentemente, então eu comecei a trabalhar com os alunos o diálogo,
apresentei para eles, isso tem 1 ou 2 semanas, faz muito pouco tempo mesmo, e aí eu estou trabalhando a leitura mesmo, para eles reconhecerem, para eles conhecerem o texto filosófico, para eles imaginarem como são os personagens, mas não é só isso que eu quero, que eu tenho a propor com o meu trabalho. Eu também quero propor uma construção de uma história em quadrinhos a partir desse diálogo. Então, o meu produto educacional, até o momento, será esse. Então, o que acontece? A gente eu, junto com os estudantes, nós vamos construir essa história em quadrinhos. E aí, o que eu quero fazer com eles? Eu quero que eles imaginem como serão esses personagens. Eu quero que aqueles que têm habilidade, né, isso já motivando e estimulando as habilidades deles, que eles imaginem, desenhem, enfim, esses personagens. E eu vou coletar todos esses trabalhos, né? E aí, a partir dessa coleta, eu pretendo construir uma história em quadrinhos com esse diálogo. Por que uma história em quadrinhos, né? O texto não é um texto muito grande, é um texto curto, relativamente curto, mas eu acho que seria interessante apresentar, ter esse material, né, de apoio, para eles ainda mais conseguirem se estimular e conseguirem se interessar sobre o texto. Então, acho que essa construção será muito contributiva, não só para a minha pesquisa, mas, obviamente, para os estudantes também. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Alguém poderia... Tem mais tempinho sim, Gleice. Tá Tá, tranquilo. tá. Então, falando um pouco, né, mais sobre o diálogo, como eu disse, o diálogo ele é composto por três personagens, que eu já citei. Só que, qual que é a problemática desse diálogo? Por que esse diálogo, né, não foi divulgado? Por que até hoje, né, as pessoas ainda não têm tanto acesso, assim, a esse diálogo? Inclusive, né, sobre as minhas pesquisas, desculpa, a gente tem pouquíssimas pessoas que estudam. Então, até hoje, assim, eu achei 2 pessoas só que pesquisam esse diálogo. Uma é a minha orientadora, que é a professora Maíra Borba. E aí, por que isso aconteceu, né? E eu trago isso na minha pesquisa. Principalmente porque esse diálogo, a gente não tem acesso ao original. Então, esse foi um diálogo que foi encontrado com outros textos do Descartes, depois que ele morreu. Então, encontraram esse texto junto com outros, e a pessoa que encontrou decidiu não publicar o diálogo naquele momento. Por quê? O diálogo ele acaba de maneira muito abrupta, então não tem um final. E, além de não ter um final, existem muitas teorias, né, da conspiração falando sobre o que aconteceu, por que ele parou de escrever do nada. Porque não acaba nem a frase. Então, isso é muito intrigante. Por que ele não acabou a frase? Será que ele abandonou mesmo, mas ele não teria, sei lá, pelo menos terminado aquela linha de raciocínio? Alguns acreditam que ele morreu escrevendo, outros acreditam que ele estava escrevendo no período em que ele estava bem doente. Então, tem esse problema de datação, não existe uma datação. Eu comecei falando de não ter, né, da inexistência do texto original, e também falei sobre a datação, mas falando sobre a datação, não tem uma datação correta. Então, alguns acreditam, existem perspectivas que defendem que esse texto foi escrito no início da vida dele, e outras perspectivas dizem que o texto ele foi escrito no fim da vida dele, né? Existem elementos que podem levar a crer tanto a um quanto a outro, mas existe uma pesquisa muito boa, inclusive,
que fala que ele foi escrito no fim da vida, que de fato existem muito mais elementos que contribuem para que esse diálogo seja um diálogo escrito no fim da vida dele. Mas, falando um pouco sobre a inexistência do texto original, voltando um pouco nesse ponto, o diálogo ele foi passado para essa pessoa, e aí essa pessoa foi e passou para uma outra pessoa publicar, e aí a pessoa não publicou, passou para uma terceira pessoa, o anterior morreu sem publicar, ficou com uma outra pessoa que também morreu sem publicar, e nessa que esse último morreu, o diálogo se perdeu. Porém, essa última pessoa que estava com o diálogo, que é o Jean-Baptiste Legendre, que ficou com o diálogo, ele possibilitou que outras pessoas conseguissem fazer cópias. Então, várias pessoas tinham cópias, e aí, só que as cópias, né, cópia é escrevendo, daquela época era escrevendo, não era tirar xerox, né? Então, com isso passa muitas coisas, existem a possibilidade de muitos erros a partir disso. Então, o que a gente tem acesso hoje são a cópias. A edição mais aceita atualmente é a edição, só confirmar, é a edição de obras completas do Adam e Paul Tenery. E aí a gente tem também uma outra, que é do Ferdinand Alquier, que é totalmente em francês. Essa de obras completas, né, do Adam e o Paul, é uma edição que ela é metade em francês e metade em latim. Inclusive, né, o texto que eu utilizo, a tradução que eu utilizo, ela também é separada, então está separado em metade, e a tradução está separada em duas partes, a primeira e a segunda. Mas o Descartes não faz essa separação é feita porque essa edição de obras completas, ela tem a proposta, tem o objetivo de sempre publicar os textos o mais próximo do original. Nesse caso, não tem o original, mas eles tentam publicar uma edição mais próxima ao original. E aí, como eu disse, né, como eu tinha citado anteriormente, aqui no Brasil a gente tem duas edições, duas traduções. Temos a que eu disse de 2018 e temos a de 1997, que é o de uma revista vinculada à Faculdade de Educação da UFMS. Eu acredito que, de maneira geral, é isso. E se alguém tiver alguma dúvida... Boa tarde, Gleice, tudo bom? Tudo bem. Muito interessante o teu tema inesperado, esse texto do Descartes, né? E, de fato, é um texto muito complexo. Eu tinha algumas informações um pouco diferentes acerca desse texto, tá? Talvez tu me ajudes. Eu achava que ele tinha sido publicado a primeira vez em holandês, Uhum. né? E depois em holandês no século XVII, em 1600, alguma coisa. Uhum. E depois, na obra latina do Descartes, sim, e depois você achou uma tradução, você achou as primeiras páginas em francês, tá? Então, desculpa, eu não falei sobre isso. De fato, a primeira publicação acontece na Holanda, em Amsterdã, né? E essa tradução é a primeira. Porém, o que eu falei, né, as que eu citei são as mais utilizadas atualmente. Desculpa o equívoco, mas de fato, a primeira edição ela foi publicada, a primeira publicação foi publicada em holandês, de fato, em Amsterdã. Tu tens duas edições mais recentes, tá? Uma de 2002, publicada em Milão,
tá? Uhum. E com edição crítica, que deve comparar os três textos. Depois tem um professor francês, Emmanuel Faye, que tem uma tradução com muitas notas, publicada em Uhum. 2010, tá? Então talvez seja interessante, não sei se Uhum. tu usa esses textos também, mas é interessante comparar, porque são textos mais recentes do que... Bom, tinha a tradução de 2018, não sei em qual ele se baseia, Uhum. mas enfim, a pergunta, de fato, é muito complicado toda essa história desse livro, um livro inacabado, e para apresentar Descartes, tu chegas a contar para os alunos toda essa história intrincada da obra e não fica... Como é que eles percebem isso? E, porque é uma obra difícil, Descartes tinha um pensador difícil, né? Só o título da obra já é difícil, né? Esse diálogo entre os três personagens, um que vai representar a dúvida, outro que vai representar a ciência, né? Uhum. E o próprio Descartes que vem com uma ideia de que, bom, vou apresentar alguém que nunca estudou, mas vai fazendo perguntas chegar à verdade. Como é que tu constrói esse contexto com eles e como eles se posicionam? Porque eu acho Então, difícil e interessante também, queria escutar mais sobre isso, porque fiquei intrigado. como eu disse, né, a minha aplicação ela ainda é muito recente. Então, na última aula, né, que foi inclusive ontem, a gente começou a trabalhar. Eu mostrei o texto para eles e contextualizei, contei a história. Eles, na parte da história, eles ficam bem intrigados, assim, eles ficam bem interessados, inclusive, não esperavam, mas eles ficam bem interessados com essa história de, passou para um e passou para outro, e um morreu e o outro morreu, enfim. Então, eu percebo que eles ficam querendo saber mais, assim, sabe? E aí, em relação à construção, como eu vou fazer, como que eu vou apresentar, o que eu percebi até agora, da última aula, cada aluno ficou representando um personagem. Então, eles leem, né? Cada um lê. Aí tem um aluno que ele, inclusive, é um aluno, assim, bem interessado, mas ele é um aluno especial, e ele ficou super interessado, ele falou assim, eu quero ser dois personagens, eu quero representar, e ele fica querendo fazer sotaque, enfim. Então, eu achei, assim, que a recepção deles sobre o texto foi melhor do que eu imaginava. E, em relação à leitura, é um texto difícil, mesmo sendo diálogo, mesmo sendo didático, para o ensino médio ainda assim é um texto difícil, mas eu percebo que, assim, a cada fala, juntos, nós vamos entendendo, sabe? É claro, né? É claro que muitas vezes eu dou apoio para eles e tal, mas eu tento questionar eles a respeito do que eles acreditam que ele está querendo dizer. Qual que é a perspectiva deles, né? Tem a questão, inclusive logo no início do diálogo, que foi até agora o que eu trabalhei com eles, mas no início do diálogo tem a questão, né, que é uma questão problemática, que o Eudoxo vai dizer assim, existe em linhas gerais, de maneira bem a grosso modo, que existe um limite para o conhecimento, né? E aí, na verdade, o Epistemon começa essa questão falando que não existe limite para o conhecimento, que é como se fosse uma doença sem cura, e o Eudoxo, por outro lado, que é perceptivelmente representado pelo Descartes, fala que existe um limite, sim, para conhecer. E aí eu joguei essa questão para eles, apesar dessa questão parecer que as falas estão trocadas, que de fato não caberia, o Descartes não falaria isso, enfim, mas independente disso, eu joguei para eles esse questionamento. O que vocês acham? Vocês acham que tem um limite para conhecer, né? Vocês acham que vocês são limitados para conhecer apenas até um ponto? Ou não? Não existe limite. Então, trabalhar essas questões que o diálogo também traz, sabe? Então, e também estimular a leitura, estimular como posso dizer,
a interpretação deles, mas assim, a imaginação deles, sabe, a respeito, enfim. Não sei se eu respondi, mas acho que é mais ou menos isso. Não, perfeitamente. Obrigado. Imagina.